Pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Vamos agora começar o nosso vídeo. Nós vamos conversar sobre os aspectos conceituais da contabilidade aplicada ao setor público. E nós vamos falar tudo isso de acordo com a NBCT-SP, a nossa querida estrutura conceitual. Antes de nós adentrarmos o universo da contabilidade aplicada ao setor público propriamente dito, nós vamos conversar e rememorar um pouco sobre o que é a contabilidade, de modo geral. A contabilidade, ela é uma ciência social que ela interpreta o patrimônio das entidades, registrando com o objetivo final de prestar informações de forma organizada e focada. Veja bem, nós temos aí algumas informações importantes. Entre outras coisas, o fato da contabilidade interpretar o patrimônio. Olha só o termo interpretar. E esse é o grande diferencial do contador dos novos tempos, do contador que diferencia aquele profissional que iniciou seus trabalhos lá nos primórdios da contabilidade, quando não era tão forte a atuação desse profissional no sentido de ajudar no processo de tomada de decisão do ente, certo? Então ele interpreta. Nós temos sim dados registrados na contabilidade? Claro, com certeza. Mas esses dados por si só, eles não vão nos representar nada, porque eles precisam ser interpretados. Eles são diamantes brutos que precisam ser lapidados. E quem tem a expertise para fazer essa interpretação? O contador. Então, a contabilidade vai registrar esses dados, mas o diferencial dela é prestar informações de forma organizada e focada. Nós temos essa sistemática de forma organizada, focada porque nós estamos focando nas informações, nas transações que estão sendo registradas. E ao interpretá-las, o contador ajuda o gestor no processo de tomada de decisões, porque aqueles dados transformados em informação, são enviados e dados para as pessoas certas, eles vão ajudar o tomador de decisão a tomar as decisões mais acertadas. Então, a contabilidade também vai analisar e controlar não apenas, olha só, o aspecto material, mas principalmente sob a ótica financeira e econômica. E aí vocês me perguntam agora, professora, mas agora você falou ótica financeira e econômica, mas afinal de contas, qual é a grande diferença entre esses dois termos? Existe diferença? Eles são sinônimos? Nós temos aí uma redundância no texto? Não, eles não são sinônimos e não há redundância. De fato, quando ele menciona que vai olhar não apenas o aspecto material em si, os dados, as transações, mas também a ótica financeira e a ótica econômica. O lado econômico, pessoal, ele diz respeito ao processo produtivo e operacional. A situação econômica ela é ligada ao patrimônio e aos bens. E a situação financeira é ligada ao valor em dinheiro que o ente tem disponível. Então, ele vai olhar não só o aspecto do patrimônio e dos bens, mas o valor em dinheiro que tem disponível. Ou seja, vai olhar as informações e os aspectos materiais sob a ótica financeira e econômica. Deu para entender? Além do mais, ela vai demonstrar as mutações ocorridas. Professora, mutações, outro termo que agora me gerou uma dúvida. Para que você não fique com ansiedade, eu vou tirar essa dúvida, mas de modo mais superficial, porque adiante, em outros momentos, nós vamos conversar de modo mais aprofundado sobre o que seriam mutações. Mas só para que você possa, nesse slide, já ter uma visão realmente macro e compreenda todo ele, não apenas partes dele, eu vou te dar uma informação inicial. Por exemplo, mutações é quando não há
modificação da situação líquida patrimonial. Ou seja, o meu PL vai continuar o mesmo. Haverá apenas mudança entre contas, de valores e informações entre contas. Mas o meu PL, qual é a equação do patrimônio líquido? Ativo menos passivo. Então, o meu PL permanecerá o mesmo quando há o registro de uma mutação. Como eu falei, adiante nós conversaremos um pouco sobre o que seria mutação, com exemplos. Agora é só para que vocês tenham essa visão mais macro, mais holística a respeito do que seriam mutações. Então, ela vai registrar não só os aspectos que vão modificar a situação líquida patrimonial, mas também as mutações, ou seja, as mudanças que ocorrem entre contas, certo? Porque é importante para que a gente tenha uma visão realmente completa, fidedigna e transparente a respeito de tudo que está acontecendo dentro do ente. Além do mais, a contabilidade vai o quê? Vai demonstrar também os resultados obtidos em determinado período. No mês tal aconteceu dessa maneira, no outro mês aconteceu dessa maneira, e ao final nós temos o consolidado de todas as informações que nós vamos ver o resultado patrimonial. Então, são todos esses elementos que a contabilidade vai analisar, vai olhar em si. Deu para entender? Agora sim, pessoal, vamos começar no universo da contabilidade aplicada ao setor público. Agora sim, a nossa querida. Para os íntimos, a CASP, ela representa o quê? O principal instrumento de controle e acompanhamento das ações e políticas públicas dos nossos governantes, dos nossos gestores. Isso tudo materializado por meio da aplicação de recursos públicos. A gente consegue ver como está sendo essa aplicação dos recursos, em quais contas, em quais áreas, em quais setores e como que está sendo esse processo de aplicação dos recursos públicos. A contabilidade aplicada ao setor público vai nos permitir ter essa informação. Por que ela é o principal representa para a cidadania esse instrumento de controle no processo de condução da ética, em relação às obrigações dos gestores? Olha, porque é por meio dela que nós conseguimos ver o que o gestor está fazendo, quais são as suas escolhas de aplicabilidade dos valores, se estamos tendo um processo de endividamento ou não, se ele está conduzindo a máquina pública da melhor maneira possível, e nós conseguimos ver, como eu falei, em quais rubricas ele está realmente fazendo essa aplicação de recursos. Ele está sendo eficiente ou não? Tudo isso a gente consegue ver por meio da contabilidade. E, por meio da contabilidade, ela permite ainda que haja um processo uniforme, efetivo, de prestação de contas. É o que a gente chama de accountability. Nós vamos ver adiante mais um pouco dessa informação nos próximos slides. A gente vai retomar esse conceito. Mas, por hora, eu quero que vocês tenham na mente que a CASP é esse instrumento de controle e acompanhamento das ações dos gestores, que vão se materializar na aplicação correta dos recursos e na condução ética da gestão, porque a gente consegue ver tudo que ele está fazendo. Isso é bom, gente, e é um instrumento importante, não só para se exercer o que a gente chama de controle social das contas públicas, mas a contabilidade ela é uma ferramenta indispensável para que o gestor público possa perceber como está a saúde financeira do ente, se ele vai ter condições de colocar em prática o que estava realmente idealizado no seu orçamento. A contabilidade vai permitir essa visão em tempo real, se ele vai ter realmente esses recursos, ele precisa realmente retroceder e parar de emitir empenhos. Tudo isso a contabilidade vai permitir. Então, o gestor tem na contabilidade uma importante aliada para ajudá-lo no processo de tomada de decisão, quais atitudes, quais projetos ele vai realmente tocar para frente e quais outros projetos ele vai ter que repensar em outro momento. Inclusive, ela vai ajudar, consequentemente, o gestor a visualizar se ele está na iminência de entrar no processo de endividamento. Na verdade, ela avisa muito antes dele chegar até esse limiar.
Esse processo de acompanhamento dessas informações geradas pela contabilidade vai permitir o gestor público ter essa visão, realmente tomar as decisões com o pé no chão, entendendo o que está acontecendo. E as demonstrações contábeis, obviamente, elas vão representar uma visão justa e adequada de toda a movimentação, aplicação de recursos e dos resultados que estão sendo alcançados, ok? Professora, mas não tem o caso daquela contabilidade criativa, maquiada, etc. Bem, nós estamos falando do universo da contabilidade aplicada de modo correto. De fato, essas situações fortuitas podem acontecer, não por força da contabilidade em si, mas por conta do manuseio das informações de quem alimenta essas informações, certo? Mas a contabilidade em si, ela permite, sim, uma visão justa, clara do que está acontecendo, ok? E ela é fundamental para alinhar as ações dos gestores e a compreensão dos cidadãos. Tudo isso tem que estar em consonância com quem, gente? Com as boas práticas de governança pública. Olha aí um novo conceito. A governança pública, ela é o quê? Ela é um processo pelo qual os governos são escolhidos, monitorados, substituídos, abrange a capacidade do governo de articular e executar de modo eficaz suas políticas e, obviamente, isso está incluso o respeito ao cidadão, ao Estado, às instituições que eles governam. A governança, ela é essencial para a gestão econômica e financeira. Uma boa governança, ela inclui estabilidade macroeconômica, compromisso com a equidade social e econômica, estimulação de instituições eficientes por meio de reformas estruturais, como, por exemplo, a abertura, liberalização, desregulamentação. Óbvio que nós não vamos adentrar esse universo da governança de modo aprofundado. Eu quero apenas que vocês tenham essa noção do que é a governança pública, para que vocês não saiam de um slide se perguntando o que seria isso. Então, a governança, ela é muito importante dentro de um cenário nacional e internacional, porque nós somos avaliados internacionalmente em relação à governança do nosso país. Isso aí vai influenciar investidores, vai influenciar a maneira como nos veem e cadeiras onde nós possamos realmente assumir cargos de destaque em organizações internacionais. Se nós tivermos uma boa governança, nós vamos ficar bem vistos. E para que tenhamos uma boa governança, existem alguns pilares que precisam ser respeitados. Por exemplo, garantia de estabilidade das nossas instituições, a força delas, a própria contabilidade aplicada ao setor público também é analisada, é avaliada. Eles vão olhar se quais padrões nós seguimos, nós estamos na mesma linha de pensamento da contabilidade praticada internacionalmente. Nós sabemos que ela é regulada pelo IFAC, no caso, ok? E assim, nós temos outras informações. Como que a nossa liberdade de expressão, existe? E como que estão as nossas propriedades? É garantida a nossa propriedade ou há alguma ameaça de expropriação da propriedade privada? Tudo isso é verificado e a gente vai ter, por meio desses indicadores, a avaliação de se nós temos uma boa governança ou uma má governança no nosso país. Existem diversas outras maneiras de se mensurar a boa governança ou não de um país. Mas o indicador que é utilizado internacionalmente é o do Banco Mundial, que é o WGI. Essas são informações a mais para que vocês possam realmente compreender o que nós estamos falando, ok? Podemos ir adiante, então? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá. Gente, agora nós vamos conversar sobre atos e fatos. Isso eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aí é uma das principais diferenças que existem entre a CASP e a contabilidade privada. Por quê? Nós vamos observar, isso aí a gente vai rememorar lá no final, nessas diferenças que a gente vai olhar entre contabilidade pública e contabilidade privada, mas é importante que vocês compreendam desde já que há sim uma diferença entre a contabilidade pública e a contabilidade privada, no sentido de registro dos atos e fatos. Aí vocês perguntam assim, poxa, professora, mas a contabilidade pública vai registrar os atos antes disso?
O que são atos? O que isso significa, professora? Vamos lá. Os atos são aquelas situações, transações que têm a capacidade de alterar os ativos e os passivos apenas de forma potencial. Ou seja, no momento em que acontece, eles não têm essa capacidade imediata, não vão modificar a minha situação patrimonial ou mesmo por meio de mutação. Não, certo? Os atos, eles são registros que nós fazemos na contabilidade que de início não vão representar nenhum tipo de modificação imediata na nossa situação patrimonial, certo? Mas futuramente isso pode vir a acontecer. Exemplo de atos: assinatura de um contrato de aluguel, ajuste de um convênio, de um contrato. Então, professora, a contabilidade pública registra os atos? Sim. E essa é uma das peculiaridades dela em relação à contabilidade privada. Certo? Então, o ajuste de um contrato ou convênio é um ato administrativo. E aí entra uma informação interessante. Quando vocês virem o termo ato administrativo ou ato contábil, e nós estivermos conversando sobre contabilidade, esses elementos, esses termos são sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Então, os atos na contabilidade pública devem ser controlados por meio de registro na contabilidade, sim. Esse controle é realizado no sistema de compensação, por meio das contas de compensação. Hoje em dia nós costumamos chamar mais de contas de controle, mas compensação também ainda está valendo. Mas eu quero que vocês saibam que os novos termos eles estão mudando um pouco, mas a lógica é a mesma. Então, hoje em dia nós chamamos mais contas de controle em si, natureza de controle. Ok? E os fatos? Os fatos, eles têm a capacidade, sim, de imediato, quando eles acontecem, de alterar os ativos e os passivos. Professora, mas ele altera como? Fala aí pra gente. Vamos lá, vamos falar assim. Olha só aqui, gente. Nós temos os fatos, eles se dividem em modificativos, mistos e permutativos. Olha só. Os modificativos e os mistos alteram sim a situação líquida patrimonial, positivamente ou negativamente. Já os permutativos, eles não alteram a situação líquida patrimonial, ok? Professor, mas eles não seriam a mesma coisa que atos? Não. Nos permutativos, nós já modificamos as nossas contas, já há alteração da nossa estrutura, dos nossos débitos, créditos, das informações que tem lá no nosso demonstrativo. Já os atos, eles de início não há uma alteração de forma imediata no nosso PL ou mesmo nas contas em si. Os fatos permutativos, eles não vão alterar a situação líquida patrimonial, mas vão alterar ativos e passivos, sim. Muitas vezes só contas de ativo, às vezes contas de ativo e passivo, isso vai variar. Mas essa é só uma noção mais rápida em relação a esses aspectos. Nos próximos slides, nós vamos ter exemplos sobre cada um deles, e aí vocês vão conseguir sedimentar melhor as ideias de vocês. Ok, pessoal? Então, o que nós teríamos para conversar mais sobre isso? Vamos lá. Os fatos modificativos vão alterar a situação líquida patrimonial? Sim. Veja bem, sem permuta. Não há permuta em absoluta. Há apenas alteração na situação líquida patrimonial. Um débito, um crédito, fechou a conta. Já os fatos mistos, no caso, eles vão alterar, sim, a situação líquida patrimonial. Vão alterar. Mas os mistos alteram com permuta. Por isso, gente, que eles são considerados mistos. Porque há também permuta neles. Certo? Geralmente nós temos no mínimo 3 contas envolvendo aí na hora dos nossos débitos e créditos. E já os fatos permutativos, eles não alteram a situação líquida patrimonial. Ok? Vamos adiante com exemplos, que é sempre melhor para que a gente possa realmente ir sedimentando as ideias. Olha aqui, pessoal. Então, o fato modificativo, vamos aqui ver. Olha, vamos agora a um exemplo de fato modificativo diminutivo. O modificativo diminutivo, ele vai alterar a situação líquida patrimonial para menos, diminuindo o ativo ou o passivo. Olha só, ou diminui o ativo
ou aumenta o passivo, perdão. Então, no caso do fato modificativo diminutivo, pode acontecer uma das duas situações. Ou há uma redução do ativo, ou há um aumento do passivo. Ok, gente? Um exemplo. Quando nós fazemos o pagamento das despesas com aluguel, nesse caso há uma redução da situação líquida. Nós temos aí uma redução do ativo. Nós debitamos despesas com aluguel e creditamos banco. Então, nosso passivo foi diminuído. Ok? Então, por isso vocês perguntam assim, professora, então... Tá, você falou que pode ser ou diminuição do ativo ou aumento do passivo. Você acabou de dar um exemplo para mim de diminuição do passivo. De redução do ativo. Dá para você dar um exemplo para a gente sobre o aumento do passivo? Claro. Por exemplo, registro da folha salarial. Há uma redução da situação líquida. Nesse caso aí, há um aumento do passivo. Nós debitamos despesas com salários e creditamos salários a pagar. Deu para entender? Show de bola! Vamos adiante. Vamos agora a um outro exemplo. Nesse caso agora, o exemplo é sobre fato modificativo, mas ele é aumentativo. Olha aí, contando os dinheirinhos. O fato modificativo aumentativo altera a situação líquida patrimonial para mais, ok? Nesse caso aí, olha só, pode ocorrer duas situações. Ou há o aumento do ativo, ou há a redução do passivo. Acontecendo uma das duas coisas, eu digo que é um fato modificativo aumentativo. Ou aumento do ativo, ou redução do passivo, ok? Nesse exemplo que vocês têm aí, nesse caso, houve o quê? O aumento do ativo e, consequentemente, o aumento da situação líquida patrimonial. Ok? Nós temos aí registro da receita corrente de aluguel. Nesse caso, o ente público está funcionando como particular, está recebendo o aluguel. Nesse caso aí, débito caixa, entrou dinheirinho, crédito receita de aluguel. Ok? Deu para entender? Então, agora nós vamos para um outro exemplo. Nesse caso agora, nós temos o exemplo dos fatos mistos. Nesse exemplo, misto diminutivo, porque sim, nos mistos nós temos o exemplo dos diminutivos e dos mistos aumentativos, ok? Então, vamos adiante. Os mistos. Exemplo de fato misto. O fato misto também, detalhe, é chamado de fato composto, misto ou composto. Ele registra as alterações que modificam o saldo das contas do ativo e ou do passivo e o saldo da situação líquida na mesma operação, gente. Então, há uma mudança do saldo das contas do ativo ou do passivo ou dos dois simultaneamente e ainda há uma mudança da situação líquida patrimonial, tudo na mesma operação. Pode ser uma alteração aumentativa ou uma situação diminutiva. Nesse tipo de fato, existe uma troca entre contas patrimoniais, como a receita ou despesa. Ou seja, nesse caso, há também nele um fato permutativo e modificativo junto. Ok, gente? O fato é considerado composto ou misto porque ele é permutativo e modificativo ao mesmo tempo. Dessa forma, ele terá no mínimo 3 contas envolvidas na transação. E uma dessas contas é a que vai afetar a situação líquida patrimonial. No nosso exemplo, nós temos um exemplo de fato misto diminutivo. Nesse caso do exemplo, há uma alteração das contas do ativo, certo? Há uma redução do nosso ativo, há uma redução do nosso passivo e há um aumento da conta de despesa. Então, os fatos mistos diminutivos, ele acontece quando? Ou quando há uma alteração do ativo ou do passivo, ou do ativo e passivo juntos, que vão reduzir a situação líquida do ente. Nesse nosso exemplo, nós temos pagamento de duplicata no valor de R$100 com juros de R$10. Debita-se duplicata a pagar, nós temos os juros também que são debitados e credita-se banco. Há uma redução do ativo, uma redução do passivo e um aumento da conta de
despesa no caso. Ok? Esse é um exemplo de misto diminutivo. No próximo slide, nós vamos ver um exemplo de fato misto aumentativo, pessoal. Esse aí, né? Esse aí já dá para perceber pela imagem aí que vai aumentar. O negócio é bom, a situação líquida patrimonial vai aumentar. Nesse caso do fato misto aumentativo, há uma alteração das contas do ativo ou do passivo, ou de ambas, no caso que vai aumentar a situação líquida do ente. Pegando um exemplo parecido, só que agora não é a entidade pública que vai pagar esse valor, ela vai, no caso, receber. Recebimento de duplicata no valor de R$100 com juros de 10. Nesse caso aí ela está recebendo. No caso aí ela vai debitar a caixa, creditar juros recebidos e credita duplicatas a receber. Nesse exemplo, gente, há o aumento do ativo, também há uma redução do ativo, mas há um aumento de quem dá situação líquida. Ok, gente? Tranquilo? Deu para entender? Professora, eu estou ansiosa aqui para saber um exemplo de atos, mais outros exemplos. Vamos então, não vamos deixar você ansiosa não, vamos adiante. E aqui a gente está aqui para resolver. Os atos potenciais são os contratos, convênios, avais, planejamento orçamentário, previsão da receita, fixação da despesa. Então, quando eles são praticados pelo gestor e registrados pela contabilidade, eles não alteram o patrimônio, entretanto, futuramente poderão vir a afetá-lo, certo? É como se ele registra assim, como se não quisesse nada. Aí depois ele, tem ali uma modificação que acontece dentro da situação líquida do ente. Vamos ver outros exemplos. Previsão da receita, um exemplo. Na hora que a gente faz a previsão da receita, não há nenhum incremento no nosso PL, há apenas um registro que nós iremos receber. Quando, de fato, a receita percorrer o estágio da arrecadação, recolhimento em si, aí nós já vamos ter esses valores em conta, e nós vamos ter esses valores que vão realmente aumentar a minha situação líquida patrimonial positivamente. Programação financeira. Quando eu faço a programação financeira, ela é um ato que de imediato não vai mudar o meu PL, certo? Mas depois, quando eu começar a fazer os desembolsos e entregar esses valores para as secretarias, por exemplo, de uma prefeitura, eu vou ali diluir o orçamento entre elas, aí a programação financeira, no caso, já vai havendo ali os desembolsos. Então, nesse caso, quando eu entregar esses valores, quando essa programação se concretizar, haverá sim alteração na minha situação líquida patrimonial. Controle de encaminhamentos de créditos para inscrição em dívida ativa. O ato de fazer esse controle, por si só, não vai modificar o meu PL, ok? Mas quando eu realmente recebo esse valor lá na frente, vai significar algo que vai entrar na minha conta. O ato de registrar não é bom, porque a pessoa que devia não pagou, mas quando eu recebo é algo positivo. Então, a simples inscrição, os encaminhamentos, por si só, não vão gerar alteração na situação líquida, mas futuramente sim irão gerar alterações na situação líquida. As garantias e contra-garantias, quando elas são realmente dadas, certo? Não vão alterar o meu PL, por exemplo, no exemplo de garantia, as fianças e os avais que são concedidos pelo ente federativo, no caso dos empréstimos, certo? Nesse caso, quando ele funciona como avalista, o ato não vai dizer nada, não vai alterar o PL. Mas se o ente não pagar o valor do avalista, quem vai ter que arcar com aquele pagamento? Então, sim, as garantias e contra-garantias, elas podem representar modificações futuras no meu PL. Então, a gente tem que ficar de olho nessa situação dos atos. Por isso que é tão importante a gente registrá-los na contabilidade aplicada ao setor público. Ok? Tranquilinho? Podemos ir para o próximo? Obrigada, você é tão gentil. Vamos adiante, então. Objeto da contabilidade aplicada ao setor público, o patrimônio público. Então, dizer que o objeto da contabilidade pública está incluído todo e qualquer patrimônio, não é verdade, gente. Preste atenção, é o patrimônio público, mas não está incluído todo e qualquer patrimônio público.
vocês precisam ter muita atenção, porque você tem que retirar os bens de uso comum para os quais não foram utilizados recursos públicos para sua aquisição, produção ou construção. Sim, 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 sim. Se não foi utilizado recurso para sua aquisição, produção ou construção, não vai ser objeto da contabilidade pública, ok? Mesmo sendo um patrimônio público em si. Professor, agora me deu um nó na cabeça. Como assim? Nos próximos slides, nós vamos conversar um pouco sobre a história desses bens, para que vocês não fiquem realmente em dúvidas e não tenham insegurança na hora de entender quais são realmente os bens públicos que são objeto da contabilidade pública, que vão ser contabilizados de fato. De antemão, eu quero que vocês compreendam algumas situações. Por exemplo, os bens de uso comum do povo, segura a curiosidade em relação ao que eles são, que no próximo slide a gente vai conversar detalhadamente sobre os tipos de bens e vocês vão entender. Mas eu só quero que vocês entendam que eles nunca foram objeto de registro pela contabilidade pública. Nenhum bem de uso comum do povo era objeto da contabilidade pública. Nenhum. Mas, com as novas regras, então, os bens de uso comum do povo que absorveram ou absorvem recursos públicos, ou se ele tiver sido recebido em doação, eles vão ser, sim, registrados pela contabilidade pública. Aí vocês pensam assim, professor, agora você me deu um nó na cabeça. Por que é isso de absorveram e absorvem? Então, gente, a utilização do termo absorveram indica que o bem já foi construído, já foi adquirido, já foi produzido. E absorvem quer dizer que o bem ainda está em fase de aquisição, em fase de produção, de construção, ok? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, quando os bens de uso comum, ele vai haver o registro obrigatório daqueles que absorvem ou absorveram recursos públicos, ou daqueles que foram dados em doação. Lembra o que eu disse? Ih, professora, fala sério. Me dá um exemplo que eu estou aqui viajando. Vamos lá, que a gente não vai deixar vocês na mão. Não. Só de antemão, eu quero que vocês tenham muita tranquilidade que essa nossa conversa aqui no nosso vídeo é algo mais sucinto, de um modo mais detalhado, com muitas discussões nós tivemos no nosso encontro ao vivo. E aí nós tiramos todas as dúvidas. E mais um detalhe, vocês têm isso que eu estou conversando com vocês no material que foi disponibilizado, bem tranquilo, está lá muito bem explicado. Como eu disse, é apenas uma aula resumo, para que vocês possam rememorar o que nós conversamos e de repente esclarecer alguma dúvida que porventura possa ter ficado, e mesmo com a leitura ainda paira essa dúvida, a gente já tira aqui essa nuvenzinha da cabeça de vocês, ok? Mas vamos lá, o exemplo, que se eu não me engano está até no material de vocês também, fala assim, ó. Por exemplo, se eu tenho os rios, os mares, as praias, são bens de uso comum do povo, mas eles não são objeto da contabilidade pública, ou seja, eles não são registrados, certo? Pelos entes que têm o seu domínio. Porque, gente, eles não foram gastos recursos públicos para aquisição, para produção, para construção desses bens. Então, não tem por que registrá-los. Entendido? Agora, as estradas, os viadutos, as praças, as pontes, são exemplos de bem de uso comum? São. Mas esses são objeto da contabilidade pública. Porque esses entes, eles foram empregados recursos públicos para sua aquisição, para sua produção e para sua construção. Ficou claro isso para vocês? Ok? Então vamos agora conversar sobre, para não pairar nenhum tipo de dúvida, o que são esses bens públicos? Qual a divisão? Como eles se classificam? Nós temos os bens de uso comum do povo, que já está muito bem claro aí nesse slide, são aqueles destinados ao uso indistinto de toda a população. Toda a população pode se utilizar, não importa se você tem um nível de instrução, não tem, não importa não importa o seu credo, ele pode ser utilizado indistintamente. Exemplos são os mares, rios, ruas, praças, estradas, parques, etc.
Temos os bens de uso especial, que são aqueles destinados a uma finalidade específica, ou seja, eles são os nossos, as nossas bibliotecas, os nossos teatros, ok? Então, os bens de uso especial, eles têm uma finalidade específica, são os que se destinam à execução dos serviços administrativos e os serviços públicos em geral. Ou seja, o prédio onde está instalado um hospital público, ele está sendo utilizado para aquele fim, ok? Então, ele é considerado um bem de uso especial. E os nossos queridos controversos bens dominiais ou dominicais, eles não estão destinados a nenhuma finalidade específica. Ok, gente? Eles são bens que, embora constituam patrimônio público, eles não têm uma destinação pública determinada, um fim administrativo específico. Eles representam o patrimônio público disponível do Estado. Eles não estão destinados a nenhum tipo de situação, pelo menos no momento. São o que a gente conhece por terras devolutas, os prédios desativados, ok? Os prédios abandonados. Tudo isso são exemplos de bens dominiais. Terras devolutas são as terras sem nenhum tipo de destinação. São aqueles terrenos que não estão sendo utilizados para absolutamente nada. Não tem nada produzido, não tem nada construído. Ok? Essas são as chamadas terras devolutas. Professora, agora eu fiquei com curiosidade. Não tem características específicas de cada um deles? Pois não é que tem. Vamos aqui, ó. As características dos bens públicos. Eles são inalienáveis, eles são impenhoráveis, não oneráveis e eles são imprescritíveis. Eles são inalienáveis porque é algo que não pode ser vendido ou cedido. Eles são impenhoráveis, eu não posso utilizar para pagar alguma dívida para um credor. Eles são não oneráveis porque eles não podem servir de garantia a um credor, no caso de uma hipoteca, um penhor, ou uma anticrese, ok? E aí, nesse caso, eles não podem ser utilizados para esse fim. Professor, anticrese, o que é isso? É um contrato em que o devedor vai entregar um imóvel ao credor e vai transferir para ele o direito de auferir os frutos e os rendimentos desse imóvel para compensar a dívida. Não pode acontecer isso na administração pública, com os bens públicos. E eles também são imprescritíveis, ou seja, eles não perdem a sua validade, eles não, mesmo que o direito dele não se extingue com o tempo, eles não são objeto de uso capião. Uso capião é quando a gente tem a aquisição de propriedade imóvel pela posse prolongada e sem interrupção, ou seja, passei um tempo ali naquele terreno, naquele prédio, daí ele vai passar a ser meu, ele é objeto de uso capião. Não, os bens públicos não são objeto de uso capião. Ok, gente? O que a gente poderia falar mais sobre isso? A inalienabilidade, a regra geral os bens públicos, eles não podem ser alienados, ou seja, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser permutados, eles não podem ser doados. É uma característica original do bem público que vai restringir ele à possibilidade da sua alienação. Essa característica ela não se apresenta de modo absoluto. Ou seja, ela pode ser mudada mediante lei, se for do interesse público. Esse, no caso, é a exceção. Eles são imprescritíveis. A imprescritibilidade é a característica dos bens públicos que impedem que eles sejam adquiridos por uso capião, como a gente já conversou. Os imóveis públicos, urbanos ou rurais, não podem ser adquiridos por uso capião. Eles são, mesmo que passe anos a fios, ok? Desde a vigência do Código Civil, lá de uma operação de 2016, os bens dominiais, como os demais bens públicos, eles não podem ser adquiridos por uso capião. E a característica de impenhorabilidade é a característica que impede que os bens públicos sejam oferecidos em garantia para o cumprimento de alguma obrigação que a administração pública possa ter junto a terceiros. Eles não podem ser penhorados, ok? Tem exceções, mas nós não vamos adentrar. A regra geral é que não pode ser, no caso, ser penhorado. Ok, gente? Vamos adiante, então. Então, vamos agora observar de modo resumido, reunidas todas as informações em relação às características dos bens públicos. Os bens de uso comum do povo,
eles têm acesso irrestrito, ok? Eles são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. E os de bem de uso especial, eles têm acesso limitado. Tem regras, horários. Você não pode ir no teatro, no prédio da prefeitura, numa biblioteca pública, a seu bel prazer, no horário que você quiser. Não, eles têm regras, têm horários, ok? Eles são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Então, a grande diferença que existe entre os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial em relação às suas características é a história do acesso irrestrito e limitado, que os diferencia. Já os bens dominiais têm outra diferença em relação a eles também. Eles são alienáveis, gente. Olha só, os outros dois são inalienáveis, mas esse aqui é alienável, ou seja, eu posso sim vender, certo? Porque eles não são bens afetados, ou seja, eles não têm uma destinação específica, eles não estão sendo utilizados pela administração pública de nenhuma maneira. Eles não são bens afetados. E eles são impenhoráveis e imprescritíveis também. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre o objetivo da contabilidade pública. Aí vocês perguntam assim, professora, eu estive lendo a NBCT-SP, a estrutura conceitual, e ela não trouxe o objetivo da contabilidade pública. De fato, ela não trouxe de modo explícito, correto. Então, a gente pode recorrer à NBCT 16.1, ela foi revogada, sim. Mas o conceito de objetivo continua válido, sendo importante para que nós possamos compreender para o que serve a contabilidade pública e, assim, entender melhor o que estamos estudando. Além disso, mesmo sem previsão normativa, é um assunto relevante para a contabilidade pública e é passível de ser abordado. Por exemplo, se vocês forem fazer um concurso, uma prova discursiva, em se tratando das normas e obrigações correlatas à contabilidade aplicada ao setor público. Então, o objetivo da CASP é fornecer aos usuários informações. Olha só, a informação está sempre nos conceitos, gente. Informação, transformação do dado, que é uma informação que são dados crus, são coisas que ainda não foram tratadas. E nós temos, no caso, a informação que é realmente eu pegar esse dado e transformar em informação. Então, ela vai olhar as informações sobre os resultados alcançados e os aspectos, gente, olha só, de natureza orçamentária, econômica, financeira e física. Esses 4 aspectos aí, ok, gente? Do patrimônio de identidade e as mutações. Sim, ele sempre frisa, olha, vamos registrar as mutações. Inclusive, tem um demonstrativo só para pontuar essas demonstrações, que é o DVP, que é a demonstração das variações patrimoniais, que nas últimas mudanças que houveram nos demonstrativos, as mutações que ele retrata, as variações que retratam as mutações, elas não constam mais dentro do corpo da DVP, mas como na parte das notas explicativas, mas está lá, ok? E ela vai apoiar também, o objetivo dela, da CASP, é apoiar o processo de tomada de decisão. Gente, esse tripé aí está sempre em conjunto. Falou em contabilidade aplicada ao setor público, tem que lembrar da história dela ajudar no processo de tomada de decisão, na adequada prestação de contas e no suporte para a instrumentalização do controle social. Já conversamos que por meio dessas informações importantes que ela permite fornecer, que ela fornece, ajuda o gestor na tomada de decisão, ajuda os tribunais, as controladorias, os prestadores de contas a realmente conseguirem verificar essas contas, a contabilidade, as informações dela ajudam na prestação de contas e ajuda também o cidadão ativo a realmente exercer o seu controle de modo ativo. Então, a contabilidade também instrumentaliza o controle social. Então, o objeto é o patrimônio público, com aquela exceçãozinha que nós já conversamos nos slides anteriores, ok? Somente, não são todos os bens, sem exceção dos bens de uso comum do povo, mas eles têm que ter absorve ou ter absorvido realmente recursos públicos para que eles possam ser objeto da contabilidade pública. Ok, gente? Isso é o que tinha lá na nossa NBCT 16.1, lembrando, foi revogada, mas essa ideia do objetivo da contabilidade, mesmo não tenha sido realmente trazida de modo explícito na nossa estrutura conceitual,
é uma informação importante e merece realmente ser interpretada, e a gente pode considerar o que nós tínhamos aí na NBCT 16.1. Ok? Vamos adiante. Nós temos aqui um conceito, nesse caso aí, nós temos o conceito de autores e não da norma em si. Olha, esses autores trouxeram um conceito interessante em relação ao objetivo da CASP. Prestar informações, a gente já tinha conversado no outro, também já tem isso. Prestar informações de natureza patrimonial, orçamentária, financeira, de custos. Olha só, ele aumentou custos aí. Então, não olha só a natureza patrimonial, mas a orçamentária, gente, a contabilidade pública. Se você não lembrar que ela está ali junto a parte patrimonial, com a orçamentária, a financeira, vai dar problema. Tá sim, tá tudo junto ali, eles olham sim. Olha o aspecto físico do patrimônio, olha o aspecto físico de custos também, certo? E as mutações, não esqueçam sempre de lembrar da história das mutações que ele vai registrar. Vai auxiliar no processo decisório, que é o que tem lá na nossa NBCT 16.1, que foi revogada, que é a história da tomada de decisão, que é a mesma coisa. Prestação de contas e responsabilização. Prestação de contas e responsabilização é accountability que a gente fala, ok? Então, note que o objetivo da CASP é análogo ao objetivo da ciência contábil. Isso porque o fornecimento de informações sobre o patrimônio para os usuários é a ideia central da contabilidade pública. Nesse contexto, essas informações elas vão servir para subsidiar não apenas a tomada de decisões para os gestores públicos, mas também a prestação de contas que são encaminhadas aos órgãos de controle, que são as controladorias, tribunais de contas, e para dar suporte ao controle social que pode ser realizado por toda a sociedade. Ok? Então, mesmo não tendo trazido o conceito da contabilidade pública, a estrutura conceitual priorizou expressamente, logo na sua parte introdutória, a história da elaboração e do fornecimento de informações por meio dos RCPGs. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esses relatórios contábeis de propósito gerados às entidades do setor público posteriormente. Então, o objetivo deles é o quê? Justamente fornecer informações para subsidiar os processos decisórios, prestação de contas e responsabilização, que é a nossa accountability. Ok? Então, como nós vimos que, indiretamente, o objetivo da contabilidade pública, conforme a NBCT-SP, estrutura conceitual, é quase o mesmo da NBCT 16.1. Então, a gente pode considerar, são conceitos importantes para a gente ir entendendo e sedimentando as ideias. Mas fique atento, então, gente. O objeto e o objetivo da contabilidade pública são diferentes, certo? Então, eles são diferentes. Não confunda o objeto da contabilidade pública com os seus objetivos. Eles são diferentes. O objetivo... Agora nós estávamos conversando sobre o objetivo da contabilidade pública. Nós agora estamos falando nesse slide sobre o objetivo da maioria das entidades e não da contabilidade. Preste atenção. Aqui, nesse slide, é conversando sobre o objetivo principal da maioria das entidades do setor público, que é o que, gente? Prestar serviços à sociedade. Em vez de obter lucros, em vez de gerar retorno financeiro aos investidores. Esses serviços vão incluir o quê? Programas, políticas de bem-estar, educação pública, segurança nacional, defesa nacional. Entretanto, já que eu dei esse exemplo aí, então a gente começa a compreender que o desempenho dessas entidades, das entidades públicas, então ele pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. Daí você pensa assim, meu Deus do céu, não entendi não, professora. Tá, mas se é apenas parcialmente avaliado por meio da situação patrimonial, do desempenho dos fluxos de caixa, o desempenho ele não pode ser avaliado só por isso. Então, como é que o restante da avaliação fica completa? De que maneira? Com o quê? Excelente pergunta! Por meio dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, os nossos RCPGs. Aí eu pergunto para vocês, vocês entenderam? E agora eu imagino a cara de vocês, né, dizendo assim, não entendi nada, professora, fala sério.
Não entendi nada, continuo sem entender. Tudo bem. Vamos agora continuar a nossa conversinha. Aí vocês vão começar a sedimentar as ideias e vão entender realmente melhor o que é isso. Vamos adiante. Os relatórios contábeis de propósito geral, os RCPGs para os íntimos, eles fornecem informações aos usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação de contas e responsabilização, ou seja, a nossa accountability. As demonstrações que evidenciam a situação patrimonial e o desempenho, gente, elas não fornecem todas as informações que os usuários precisam conhecer a respeito dos programas de longo prazo, por exemplo. Os efeitos financeiros de determinadas decisões podem ser observados após muitos anos. Então, os RCPGs, eles contêm informações financeiras prospectivas, futuras acerca da sustentabilidade em longo prazo das finanças, dos programas essenciais, certo? Então, eles são muito importantes para ajudar o gestor público a tomar decisões acertadas. Daí você pergunta assim, melhorou agora, gente? Melhorou agora? Aí você pensa assim, professora, tá mais ou menos, aí tá começando a internalizar as coisas. Mais ou menos. Então vamos melhorar mais, eu quero vocês aqui 100%. Vamos lá. Quais os objetivos de se elaborar a informação, elaborar e divulgar a informação contábil? É o que, gente? Fornecer informações que são úteis aos usuários dos RCPGs para prestação de contas e responsabilização, que é o que a gente chama de accountability, e para a tomada de decisão. Ok, gente? Vamos lá. A estrutura conceitual para a elaboração e divulgação da informação contábil de propósito geral, nossa NBCT-SP, estrutura conceitual, estabelece os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais normas emitidas pelo CFC. Além disso, esses conceitos são aplicáveis à divulgação e elaboração dos RCPGs. O objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil estão relacionados a quê? A fornecer essas informações que são úteis. Professor, você falou tanto ali em cima sobre... Eu quero dizer que prestação de contas e accountability eu posso traduzir como sendo prestação de contas e responsabilização como accountability? Pode. Ela é um termo de língua inglesa que pode ser traduzido para o português como responsabilidade com ética, que remete à obrigação, à transparência dos membros de um órgão, ok? Significa que a gente vai... Quem desempenha as funções de importância na sociedade, ele vai ser o quê? Deve de modo regular explicar o que ele faz, como ele faz, quanto gasta, o que ele vai fazer. Não se trata só de termos quantitativos, mas de autoavaliar a obra que foi feita. Nós temos aí o exemplo dos mecanismos de controle, no caso que existe na gestão pública. Nós temos o Tribunal de Contas, o Ministério Público, eles exercem a accountability, no caso, né? Ok? Professora, mas eu ainda não entendi totalmente. Olha, a elaboração e a divulgação da informação contábil, elas não são um fim em si mesmas. O propósito é fornecer informações úteis a esses usuários, que são as entidades que emprestam dinheiro, são a própria população, são os tribunais de contas, são as controladorias, são exemplos de usuários dessas informações dos RCPGs, das próprias demonstrações contábeis. Professora, mas pelo amor de Deus, o que são isso? Olha, gente, você tem as demonstrações, não tem? E as notas, as demonstrações em si não tem todas as informações. As notas explicativas, elas vão funcionar como eles vão dar suporte a coisas que não estão lá no esqueleto da demonstração. E o que tem lá nas notas explicativas, os RCPGs são justamente as informações que estão constantes lá nas notas explicativas, por exemplo. Ok? Vamos lá. Então, os usuários dos RCPGs, eles vão precisar dessas informações geradas por esses relatórios. Para quê? Para subsidiar as avaliações em algumas questões. Ou seja, eles vão olhar se a entidade prestou seus serviços à sociedade de maneira eficiente, de maneira eficaz,
se os recursos disponíveis, se eles têm recursos para gastos que eles vão realizar futuramente, se tem algum tipo de restrição, se ele precisa realmente pisar no freio. Eles vão olhar se a carga tributária vai recair sobre os contribuintes em um cenário futuro, se muda esse cenário. Então, eles vão fazer essas prospecções. Eles vão olhar a capacidade de prestação desses serviços públicos, se melhorou, se piorou em comparação aos exercícios anteriores. Então, o principal objetivo da contabilidade pública, gente, é o quê? O objetivo é prestar serviços à sociedade. O principal objetivo da maioria das entidades do setor público, é prestar serviços à sociedade em vez de obter lucros. A gente já conversou sobre isso. Então, o desempenho dessas atividades só é visto apenas de modo parcial para aquelas outros elementos. Situação patrimonial, desempenho, fluxo de caixa. E os RCPGs vai ajudar a esses usuários, essas informações, a entender melhor isso, a prestar contas direitinho, a ver quem é que fez o quê, quando. Professora, mas vamos lá, de modo bem claro. Os RCPGs, eles abrangem o quê? As demonstrações contábeis, as notas explicativas e outras informações que visam aprimorar, complementar e suplementar as demonstrações contábeis. De novo, os RCPGs abrangem as demonstrações contábeis, as notas explicativas e outras informações que aprimoram, complementam e suplementam as demonstrações contábeis. Professora, mas vamos lá, diga aí claramente, porque ainda cheirou aquela dúvida, ainda tem uma interrogação na minha cabecinha. Para não restar mais dúvida, quem são os usuários dos RCPGs? Os governos, outras entidades do setor público que obtêm recursos dos contribuintes, doadores, credores por empréstimos, provedores de recursos, certo? Todos eles são considerados, no caso, usuários desses RCPGs. São aqueles que provêm os recursos, eles também querem saber informações para servir de base para a tomada de decisão. Então, os RCPGs, eles são elaborados e divulgados principalmente para atender às informações dos usuários, dos serviços e dos provedores dos recursos, quando eles não detêm a prerrogativa de exigir que a entidade do setor público divulgue as informações que atendem às suas necessidades específicas. O próprio legislativo também, eles são usuários primários dos RCPGs. E eles utilizam de modo extenso, de modo contínuo esses relatórios, certo? Para ver essas informações direitinho. Então, os usuários primários são os usuários dos serviços e os seus representantes. E os provedores dos serviços e seus representantes também vão se utilizar dessas informações. Os próprios cidadãos e os serviços do governo, essas entidades, também são usuários dessas informações geradas pelos demonstrativos, notas explicativas e os adendos que envolvem tudo isso, também são usuários dos RCPGs. Ok? Deu para entender? Acho que agora deve ter ficado mais claro na cabecinha de vocês. Então, já que está claro, vamos agora conversar sobre o campo de aplicação. Não há dúvida que a contabilidade pública é aplicada para todos os entes da administração direta. Como vocês têm aí, ó. Então, os entes da administração direta são quem? Executivo, legislativo, judiciário, e os da administração indireta têm personalidade jurídica e patrimônio próprio, são vinculados a órgãos da administração direta. Eles são responsáveis por atividades que o governo julga que seria melhor ser realizada e executada de forma descentralizada. Ok? Nós temos... aí vocês começam a pensar assim, poxa, então, professora, vamos conversar de modo mais detalhado. Me diga, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, eu sei que elas têm personalidade jurídica de direito privado, finalidade lucrativa. Então, elas são instituídas nos padrões das empresas privadas. Correto. Excelente interpretação. Elas não seguem, de fato, a estruturação das suas contas e, consequentemente, a elaboração de seus balanços com base na contabilidade pública, mas com base na contabilidade privada. Ok? De fato, isso é realmente uma certeza. E as autarquias e as fundações públicas, por exemplo, elas vão
aplicar as normas da contabilidade pública. Mas se nós tivermos as empresas dependentes, elas vão sim, obrigatoriamente, ter que aplicar a contabilidade pública. Mas o que são empresas dependentes, professor? Explique melhor. Eu estou vendo aí um conceitinho embaixo, mas eu queria que você explicasse melhor. Vamos lá? As empresas dependentes. Empresa estatal dependente é uma empresa controlada que recebe do ente controlador, ou seja, do Estado, recursos financeiros para pagamento das despesas. Olha só, isso é importante. Despesas com pessoal, custeio em geral, capital. Nesse caso, eu excluo essa história do capital, eu excluo os recursos provenientes do aumento da participação acionária. Professor, e quem foi que disse isso? Que essa regra tem aonde? A LRF ela define muito bem o que é a empresa estatal dependente. As dependentes vão, sim, utilizar a contabilidade aplicada ao setor público. Então, a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas são classificadas como empresa estatal dependente apenas se o seu ente controlador do Estado estiver entregando recursos financeiros para o pagamento dessas despesas com salários, abonos, ou seja, despesas com pessoal, ok? Ou custeio em geral, que são despesas com manutenção de equipamento, material de consumo, ou despesas de capital, no caso, que são o quê? Veículos, máquinas, equipamentos. Então, se a empresa recebe recursos para o pagamento de pessoal, e ela utiliza o recurso público, só consegue pagar o pessoal quando recebe o recurso do Estado, é estatal dependente. Se ela recebe recurso para custeio em geral, o recurso público do Estado é para custeio em geral, utiliza, é dependente. Se ela recebe recurso para investimento e esse recurso vem do Estado, nesse caso aí, despesa de capital, ela é dependente. Então, se a empresa apenas recebe recurso para aumento da participação acionária do ente controlador, nesse caso aí, ela é um estatal independente. Se ela apenas recebe recursos para aumento da participação acionária do ente controlador, o ente controlador que é o Estado, nesse caso ela é um estatal independente, porque ela não utiliza os recursos públicos para despesa com pessoal, custeio em geral e despesas de capital, mas apenas para despesa de participação acionária, ou seja, faz parte do orçamento de investimentos. Professora, dá um exemplo aí para a gente de empresa estatal dependente. A Embrapa, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Valec ela é uma empresa de engenharia, construções e ferrovias, que é controlada pela União através do Ministério da Infraestrutura. Tem a Radiobras, que é a empresa brasileira de comunicação, que faz o gerenciamento de maneira centralizada das emissoras de rádio e televisão da União, que são espalhadas pelo país. Exemplos de empresas públicas estatais independentes, que não aplicam a contabilidade pública. A Caixa, os Correios, o SERPRO, gente, sim, o Serviço Federal de Processamento de Dados, que é o principal provedor de soluções tecnológicas para o Estado, também é considerado empresa pública estatal independente. O BNDES também não aplica a contabilidade pública, ela é considerada independente. E exemplo de sociedade de economia mista dependente, a gente usou agora só o exemplo de empresa, e de sociedade de economia mista que é dependente. Tem? Tem sim. O Nuclep, que é vinculado ao Ministério de Minas e Energia, certo? É localizado lá no Rio de Janeiro, é para equipamentos pesados, que é o Nuclebras. E o INB, que são as Indústrias Nucleares do Brasil, que é uma empresa vinculada ao Ministério das Minas e Energia, que exerce em nome da União monopólio, produção e comercialização de materiais nucleares. Nesse caso também ela é considerada uma sociedade de economia mista do tipo dependente. Beleza. E a sociedade de economia mista independente, professora, que não aplica as regras da contabilidade pública. A Petrobras, o Banco do Brasil, a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Eletrobras, ela é uma holding,
caso, que é dividido em geração, transmissão e distribuição, coordena todas as empresas do setor elétrico, ok? Acho que já ficou bem clara essa parte, vamos adiante. Nós temos agora, aí para que possa realmente ficar bem sedimentado, já dei até uma pincelada no slide anterior, vale a gente frisar novamente que as demais entidades não compreendidas no conceito de entidades do setor público, incluídas as empresas estatais independentes, elas podem aplicar a estrutura conceitual e as demais NBCT-SPs, caso elas queiram, ou seja, de maneira facultativa. Não é, ela está ali, é independente, não vai aplicar de jeito nenhum, não pode. Não é que não possa, é que ela não é obrigada. Ela pode aplicar de modo facultativo ou por determinação de algum órgão regulador, algum órgão fiscalizador, como por exemplo, a Tribunal de Contas quer. A agência reguladora quer que elas façam isso de modo quer também essa contabilidade pública. Aí elas vão fazer. Mas podem fazer de maneira facultativa. Então, só para fechar a conta, professor, os serviços sociais. E os serviços sociais? Eles são obrigados a aplicar a contabilidade pública? Tem um detalhe bem importante, viu, gente? De acordo com a NBCT 16.1, sim. Lá na 16.1, que foi revogada, certo? Dizia que os serviços sociais eram obrigados a aplicar a contabilidade pública. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a NBCT-SP, estrutura conceitual, não entra nesse mérito. Segundo essa interpretação do Conselho Federal de Contabilidade, os serviços sociais, por serem entidades sem fins lucrativos, os serviços sociais, eles vão aplicar, no caso, a ITG 2002, que é a regra, né, para as entidades sem fins lucrativos. Os serviços sociais, portanto, não são obrigados a utilizar as normas aplicáveis ao setor público, de acordo com a NBCT-SP Estrutura Conceitual. Na versão anterior que foi revogada, sim, mas na atual, não. Deu para entender essa parte que a gente conversou até agora do campo de aplicação? Essas diferenças? Deu para entender? Aí você pensa assim, professora, entendi agora, até me emocionei. Ótimo, maravilha! Vamos agora conversar sobre o regime contábil, regime orçamentário. Vamos conversar. Vocês sabem o que é o regime orçamentário e o regime contábil? Nessa hora, né, vocês devem imaginar, professora, o único regime que eu conheço até agora é esse que eu venho lutando meses a fio, né? Eu luto às vezes de maneira errada, mas enfim. Então, não é isso, né, gente? Não é nada disso. O regime aplicado à contabilidade, ela informa quando, em que momento vão ser identificadas e reconhecidas as alterações ocorridas no patrimônio. Para fins de registro e gestão do patrimônio, a gente tem dois regimes, de caixa e o de competência. O regime orçamentário, nele, as receitas orçamentárias que são arrecadadas, eu registro pelo regime de caixa. E eu registro no regime orçamentário as despesas orçamentárias legalmente empenhadas, ou seja, pelo regime de competência. Então, eu acabo de falar para vocês uma informação muito importante e vocês já devem ter pensado. Então, professora, no regime orçamentário nós temos um regime misto, sim, correto, de caixa para receita e de competência para as despesas. Perfeita interpretação. Já o regime contábil, ele é, gente, um regime de competência para ambos, receita e despesa. Certo? Eu vou registrar a receita antes mesmo de eu recebê-la. Isso pelo regime contábil. Certo? Então, eu reconheço a receita pelo regime contábil no ato do lançamento. O lançamento é o momento que há a identificação do sujeito devedor da obrigação tributária. Ele incidiu no fato gerador para ser cobrado dele aquele valor, aquele tributo.
no momento que há o lançamento, que muitos deles consideram nem algo contábil, mas não um fato, sim um ato administrativo, mas é um dos estágios da receita. No lançamento não houve ainda o recebimento do valor, não foi entregue pela coletividade esse valor, mas mesmo assim eu registro, porque pelo regime contábil as receitas também são registradas pelo regime de competência. Ou seja, eu vou identificar o fato gerador, determinar a matéria tributável. É o momento em que eu, no lançamento, calculo o montante que aquela pessoa deve, quem é que deve aquele valor. Eu já dei o exemplo para vocês, quando eu compro um veículo, incidindo o fato gerador para cobrar de mim o IPVA. Nesse caso aí, eu faço o lançamento, é o momento que eu identifico que a Francivânia incidiu no fato gerador para ser cobrado dela o IPVA, porque foi a compra do veículo. Então, a matéria tributável, no caso, é o IPVA, o montante vai depender do veículo, né, do modelo, ano, etc. E o sujeito passivo, no caso, sou eu, no caso do meu exemplo. Ok? Então, resumindo, a receita, no regime orçamentário, ela é registrada pelo regime de caixa, apenas no ato da arrecadação. E no regime contábil, ou seja, no regime patrimonial, ela é pelo regime de competência, ela é registrada no ato do lançamento. Ok? Agora nós vamos conversar sobre as legislações aplicáveis à contabilidade aplicada ao setor público. Quais são as leis basilares que nós temos em relação à contabilidade aplicada ao setor público? Olha, gente, a Lei 4320, ela é inegável, né? A gente conversar sobre contabilidade pública e não conversar sobre a 4320, mesmo que daqui a algum tempo ela venha a não estar mais em vigor, é inevitável nós conversarmos sobre ela. Ela foi feita em 64, ela traz normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União. Nós temos a Lei Complementar 101/2000, que ela trouxe realmente as informações muito voltadas para a questão da gestão fiscal. A 10.180, que ela organiza e disciplina planejamento e orçamento da administração financeira federal, da contabilidade federal e do controle interno. E nós temos também os normativos, que são importantíssimos, que são quem? As NBCs, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público, é um normativo importantíssimo. O MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, também é muito importante. Ele é que vai realmente colaborar com o processo de elaboração e execução do orçamento, o MCASP, vai contribuir para resgatar o objeto da contabilidade como ciência, que é o patrimônio, e vai atender à demanda das informações que são requeridas pelos usuários sobre os enfoques orçamentário, patrimonial, com base no Plano de Contas Nacional. Então, é muito importante. Nós temos aqui outras normas que são importantes também, como o Decreto 200/67. Esse decreto também é outro que, se você fala em contabilidade pública, você tem que saber que ele é muito importante, porque ele traçou diretrizes para a reforma administrativa, além de ter realmente mencionado a história do orçamento-programa de modo organizado e sistematizado. Nós temos em 99 a portaria do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, que é a 42, que discriminou as despesas por funções. Temos a portaria do STN número 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, que versa sobre a consolidação de contas. É óbvio que esse processo de consolidação de modo pontual foi pensado aí, mas já sofreu diversas alterações, inclusive nos normativos. Mas é importante mencionar que foi ali que a gente começou de fato a pensar um pouco mais detalhado a respeito dessa sistemática da consolidação, que nós não tínhamos na contabilidade aplicada ao setor público, isso ainda, certo? E nós temos também a portaria número 184. Gente, ela é muito importante. Foi por meio dela que houve a determinação do desenvolvimento das ações para viabilizar a convergência das práticas contábeis vigência no setor público às normas internacionais de contabilidade. Quando nós estivermos conversando sobre o processo de harmonização, a gente vai trazer essa informação novamente à tona, a gente vai detalhar esse aspecto, certo? E é importantíssimo que vocês percebam que
mesmo que nós tenhamos todo o trabalho que o CFC, que a STN tem de padronizar as normas, de convergir aos padrões internacionais de contabilidade, de trazer a contabilidade pública cada vez mais próximo da contabilidade privada, ou seja, contabilidade geral empresarial, ainda assim a contabilidade pública, dada as suas especificidades, peculiaridades, tem algumas normas e conceitos próprios que a regem e que a diferenciam da contabilidade privada. Tem vários atalhamentos que aí eu vou pedir para que vocês olhem com calma no material de vocês. Não tem estresse, está bem explicadinho e vocês vão poder conversar e entender direitinho esses aspectos. Por exemplo, só para deixar um quê de curiosidade para que vocês possam ir até o material de vocês. O objetivo da contabilidade pública e privada, há diferença entre ambos? Sutil, mas há. Porque na contabilidade pública, ela vai o quê? Fornecer informações confiáveis sobre o patrimônio público, vai demonstrar as mutações, os resultados obtidos, mas o foco é o que, gente? Processo decisório, prestação de contas, responsabilização. E já na contabilidade privada, ela vai sim, o objetivo é fornecer informações confiáveis sobre o patrimônio privado, demonstrar as mutações e os resultados obtidos no período, mas essa história aí de auxiliar no processo decisório, prestação de contas, é muito voltado para a história da contabilidade pública. Tem outras diferenças que vocês vão observar em relação ao objeto, ao campo de aplicação, a história dos atos e dos fatos. Enquanto na contabilidade pública os atos e os fatos são registrados obrigatoriamente, na contabilidade privada vai ser registrado e controlado os fatos obrigatoriamente e ele pode efetuar o controle dos atos que considerar relevante. E também mudanças e diferenças em relação ao regime contábil. Vocês viram que a gente já conversou, a gente tem duas caixinhas diferentes na contabilidade pública para a parte orçamentária e para a parte contábil, certo? Tem também mudanças em relação ao processo de avaliação patrimonial, além de outros detalhes, inclusive relacionados aos demonstrativos que são obrigatórios por uma e outra, ok? Mas isso vocês olham com calma no material de vocês e nós vamos ficando por aqui. E essa bela história que nós estávamos conversando entrou por uma porta, saiu pela outra. E nós vamos agora conversar nos próximos vídeos sobre outros assuntos. Um grande beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham recebido aí essas informações, que tenha realmente clareado as ideias de vocês. Se ainda ficou alguma penumbra, lê o material, olha de novo o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Vai aí, gente, dá essa força. O que custa? Se inscreve aí para ajudar o nosso canal. Repassa aí para os seus amiguinhos, pedem para eles se inscreverem, para a tua família, para o irmão, para a tia, para todo mundo aí se inscrever no nosso canal. Ajuda a gente com a divulgação, que a gente agradece bastante. Tá bom, gente? Reitero aqui o meu prazer de estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!